Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma exposição virtual aqui do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, através do nosso canal do YouTube, né? Você que está aí nos acompanhando, você que recebeu esse link, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou André Oliveira, hoje nós vamos tratar de um assunto aqui, de um tópico, né? Uma lição do livro Fonte Vida, Vinha de Luz, melhor dizendo, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas antes da gente começar, antes da gente entrar no assunto de hoje, eu quero pedir para você que, se for a primeira vez que você está visitando o nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos que nós vamos postando aqui, né, constantemente. E se você gostar desse vídeo, dê o seu like, né? Aperta o botãozinho ali de curtir para que o YouTube entenda que é um vídeo bacana, que é um conteúdo relevante, que ele precisa oferecer, sugerir para outros usuários do YouTube, tá certo? Então faz isso de preferência já, porque como diz um companheiro, né? Quando a gente não gosta, a gente não esquece de não curtir, né? De clicar no botãozinho de não curtir. Mas quando a gente gosta, a gente passa batido, deixa para depois e aí acaba esquecendo de curtir. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, já dá o like aí, deixa ele prontinho, né? E se inscreva e compartilhe também os nossos conteúdos, tá certo? Eu quero lembrar para você que os temas que nós tratamos aqui no nosso canal, né, os temas do Vinha de Luz, todos os textos seguem ali indicados na descrição do vídeo. Então, apesar da gente ler aqui, né, para você, ou às vezes só fazer a exposição, você pode também ler o texto na íntegra lá aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. Então, fica a dica para você, né, para você acompanhar depois com mais tranquilidade, pensar, refletir sobre o que o texto diz e também chegar às suas conclusões, né, dentro da sua reflexão, tá certo? Muito bem, hoje nós vamos falar da lição de número 37 do Vinha de Luz, intitulada Orientação, né, onde Emmanuel pega um versículo ali da Bíblia, mais especificamente em Paulo aos Tessalonicenses 1, né, capítulo 4, versículo 11. Ele diz o seguinte: E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Então, isso é uma orientação de Paulo, né, em uma das suas cartas aos Tessalonicenses. E aí, Emmanuel vai discorrer sobre o que isso quer dizer na prática, né? De acordo com a visão dele, a visão espiritual de Emmanuel, o que isso quer dizer para nós, né? E ele começa dizendo o seguinte: a cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico, né? Quem a cada passo encontra, né, irmãos ansiosos por nova orientação? Os espíritos, né? Ali no seio das atividades que Chico Xavier desenvolvia no Centro Espírita, né, seja em Uberaba, seja em, se eu não me engano, Uberlândia, Pedro Leopoldo, ou em Uberaba ou em Pedro Leopoldo, se assomavam ali dezenas, centenas de pessoas, muitas vezes, ávidas por saber o que os espíritos trariam de novas orientações espirituais, evangélicas, né, para que eles pudessem mergulhar, se embeber naquelas orientações, né, e tentar se iluminar um pouquinho mais, ascender um pouquinho mais na iluminação espiritual de si próprio. Mas o Emmanuel coloca uma questão seguinte, interessante. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, adiamento, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos.
Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Então vamos quebrar esse trecho aqui em duas partes, né? A primeira, quando ele fala que valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave adiamento. Por quê? Porque estes irmãos que se aproximam, né, do serviço espiritual, dos benfeitores espirituais e das suas orientações, ficam ali fazendo súplicas e mais súplicas, inoportunas, como ele diz aqui, né? E reiteradamente, né, constantemente, daqueles que se descuidam, né, dos compromissos assumidos, se descuidando dos compromissos que eles assumiram espiritualmente falando. Então é aquela coisa assim, ao invés de eu trabalhar, eu fico perguntando para o meu chefe a todo instante o que é que eu devo fazer para bem trabalhar. E nessa de solicitar orientação constante ao meu chefe, o meu trabalho efetivamente vai ficando de lado, vai ficando para depois. Por quê? Porque eu estou sempre querendo me preparar melhor para a tarefa, sem, no entanto, abraçar a tarefa e executar a tarefa. Então é nesse sentido que o Emmanuel fala, né, que acabam, né, os serviços de espiritualidade, aquilo que a gente pode fazer de efetivo, espiritualmente falando, seja por nós, seja pelos nossos familiares, seja pelo próximo, né, aqueles que chegam aí à casa espírita, ao templo evangélico, à igreja, à comunidade, né, a um agrupamento, a um agremiamento, a uma agremiação, né, religiosa qualquer, né, eu acabo deixando isso para depois, eu acabo, de fato, não executando, não tomando atitudes concretas para que isso se dê efeito. Eu fico ali só pedindo. O que mais, mestre, o senhor pode nos dizer sobre a iluminação espiritual? O que mais, benfeitores espirituais, vocês podem nos dizer acerca da elevação, da purificação espiritual? O que mais, caro amigo, espírito amigo, o que mais Jesus poderia ter nos ensinado através de vocês? O que vem pela frente? E assim por diante. E aí a gente fica só no terreno das palavras, só no terreno da orientação que nunca desemboca de fato num ato real, concreto de trabalho efetivo, né? E aí o Emmanuel diz, ele diz, na segunda parte, né, que a gente quebrou em duas, assim nós nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus sinceramente, porque indiscutivelmente as diretrizes cristãs permanecem traçadas há muito tempo, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Então o que ele diz? Meus amigos, meus irmãos, tá aí já o que vocês precisam fazer há muito tempo. Jesus deixou a receita para que nós possamos trabalhar, não é? Ama o teu próximo como a ti mesmo, trabalha pelo próximo, reconcilia-te com o teu inimigo, né? E várias outras orientações evangélicas que a gente só precisa repassá-las e falar como é que eu faço isso, como é que eu ponho isso em ação, né? E fazer, e levar a efeito de fato, né? Ele fala, há muito isso espera por mãos operosas. Na sociedade como um todo, se você parar para conversar com qualquer pessoa, todo mundo vai saber dizer que o que, né, pelo menos de forma básica, o que Deus espera de nós. Mas, no entanto, se você perguntar o que essas pessoas fazem de fato
para fazer com que isso se torne realidade, acaba sendo bem pouco. Porque no final das contas, está todo mundo esperando que o outro faça. Porque aí vai funcionar. Não, porque o mundo precisa de mais solidariedade. Mas a boa vontade ali tem que partir do outro. A ação tem que partir do outro. A doação tem que partir do outro. Eu estou observando, está acontecendo ali uma ação solidária, mas eu não me junto a essa ação solidária. Eu apenas observo, né? Então, é o que se costuma acontecer. E aí é que ele chama a atenção, né? Os preceitos evangélicos cristãos, eles continuam aguardando que nós façamos a nossa parte, que nós tomemos a charrua na mão, como diz Jesus em uma das suas passagens, e aremos a gleba, né? E aremos a terra, para que ela possa produzir. Indo adiante, ele diz: procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o Mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhem com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Então, o que ele diz aqui, né? Em suma, ele fala que nós recebemos de Deus uma relativa porção de paz, né? Aquele equilíbrio relativo que nos acompanha no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E ele fala, procure manter esse pedacinho de paz que você recebeu, trabalhe para isso, né? Cuide em seguida, cada qual dos negócios que lhe dizem respeito. Que negócios? As tarefas do dia a dia, né, do cotidiano, o nosso trabalho mesmo, né, a nossa profissão, a nossa família, os nossos amigos, enfim, os nossos deveres, né? E trabalhe com as mãos com que nasceu na conquista de expressões superiores de vida. Então, assim, usa dos teus talentos, das tuas qualidades, né, das suas habilidades, para que você possa construir, né, galgar degraus cada vez mais altos de existência, né, para que você possa ter mais equilíbrio, mais paz, mais visão global, né, do meio onde você vive, para que você possa colaborar, né, com a sua família, com seus amigos, com a sua comunidade. E ele fala que fazendo isso, né, é questão de dever, é questão daquilo que nos compete fazer, não só enquanto cristãos, mas enquanto cidadãos também, né? Ele fala que fazendo isso, sim, nós vamos construir uma residência espiritual para nós mesmos. E ele segue: aquele que conserva a harmonia ao preço de bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana. Ou seja, né, aquele que conserva a harmonia, o equilíbrio, ao preço do bem infatigável, né? Ou seja, aquele bem que a gente não cansa de fazer, aquele bem que orienta as nossas atitudes, as nossas ações no dia a dia. Este, ele diz, atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos, tanto individuais quanto da família humana. A gente acaba atendendo aos desígnios no que diz respeito a nós, mas também a nossa relação com aqueles que partilham do mundo, da vida, conosco, em todas as esferas das quais nós participamos durante o nosso cotidiano, durante a nossa vida, né? Ele diz: o que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. Então, quando você cuida
dos seus negócios, ou seja, dos seus interesses, né? Estou trabalhando, estou produzindo, estou ganhando meu dinheiro, estou pagando as minhas contas, estou cuidando daquelas pessoas que estão sob minha responsabilidade. Essa pessoa, né, ele diz, desincumbe-se, ou seja, ela cumpre, né, as obrigações sociais dela sem se tornar um peso na vida das outras pessoas, né? Sem que fique aquela coisa assim, nossa, vamos lá acudir fulano, porque fulano tá assim agora, porque fulano tá assado, nossa, aconteceu tal coisa com ele agora, e a gente se torna então um peso, como ele diz aqui, né? Nós nos tornamos pesados aos interesses alheios, né? A gente vira um fardo para as pessoas, para os nossos familiares, para os nossos amigos e afins. E ele finaliza assim, né, essa frase: e o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Porque é com as nossas mãos que a gente vai construindo de fato o nosso futuro. Que mãos? As nossas atitudes, o nosso comportamento, né, a forma como a gente lida com os problemas, a forma como a gente lida com as pessoas, com as circunstâncias, né, a forma como a gente atravessa estas experiências, né? Ele fala, quando a gente trabalha com as próprias mãos, né, nós vamos sim, né, encontrando o caminho luminoso da eternidade gloriosa. Então a gente vai encontrando o nosso lugar no mundo, o nosso lugar na criação, o nosso propósito pessoal. É aí então que a gente sente que a nossa vida tem sentido e que sim, nós estamos caminhando para uma direção, né, que é positiva para nós, para a nossa elevação espiritual e para o nosso futuro, por consequência. Como ele diz aqui, eternidade gloriosa. E aí, por fim, Emmanuel termina dizendo: antes de buscares, pois, qualquer orientação junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendestes a isto, né? Então, a esses 3 elementos básicos aqui, a essas 3 condições básicas que o versículo diz, né? Viver quietos ou, né, em harmonia, tratar dos nossos negócios e trabalhar com as nossas próprias mãos, né? Muita gente acaba se apoiando, né, nos espíritos como se eles fossem bengalas invisíveis para os próprios problemas. Não conseguem dar um passo adiante sem questionar, sem consultar a espiritualidade através de N oráculos modernos, né, que nós temos atualmente. Nós temos o médium no centro espírita, nós temos o pastor na igreja evangélica que profetiza, nós temos o padre, né, na igreja, nós temos o mestre budista, que é sinônimo de sabedoria, nós temos o pai de santo na Umbanda, né, onde ali a entidade vai nos dizer miraculosamente, talvez, o que nós devemos ou não fazer da nossa vida. A gente quer orientação, né? Muita gente acaba se prendendo, se tornando não vítima, mas prisioneiro desse tipo de modus operandi na vida e não sabem o que fazer por si só, né? Então ele diz aqui, antes de se procurar a orientação, seja de encarnados ou desencarnados, que a gente pare para pensar um pouquinho. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou trabalhando, eu estou me dedicando, eu estou despendendo energia minha para o meu próprio bem, ou eu só estou esperando que as coisas me caiam do céu de mão beijada, ou eu só estou esperando talvez uma fórmula mágica que vai resolver os meus problemas e vai me tornar um ser feliz e iluminado. Não vai funcionar,
porque realmente o que precisa é da nossa ação direta, é do nosso esforço próprio para que essas coisas, para que as realizações que nós buscamos se concretizem, se realizem, né? Aconteçam na nossa vida. Nós não podemos delegar essa tarefa para ninguém e tampouco a gente deve ficar apenas nesse ciclo vicioso que não acaba, nunca termina, de como é que eu faço isso? Ah, você faz assim. Ah, mas e isso aqui? Como eu deveria fazer? Você faz assim. Ah, mas e aquilo outro? Você faz assim. Sem nunca, de fato, partir para a prática, né? E, de fato, para executar aquilo que a gente precisa fazer. Então, a mensagem basicamente de Paulo, né? De Paulo e, por consequência, que, né, a exposição, a reflexão que Emmanuel propõe é essa, né, que a gente possa ficar com isso, que a gente possa refletir sobre isso e que a gente, de repente, possa ver onde que isso se encaixa na minha vida, onde que isso se encaixa no meu dia a dia, onde que eu posso melhorar, né? E onde que eu posso ser cada vez mais o escritor das minhas próprias páginas, ao invés de ficar esperando que a espiritualidade as escrevam por nós. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, se você gostou desse vídeo, dá um like agora para você não esquecer. Tá chegando no canal agora, não se inscreveu ainda? Se inscreva, ative o sininho para receber notificações e não esqueça, se foi bom para você, pode ser bom para outras pessoas. Curta, compartilhe, né? Manda para o grupo da família, para os amigos, enfim, ajude a divulgar a nossa página e a fazer com que essas reflexões cheguem a mais pessoas, tá certo? Eu vou me desmaterializando por aqui, lembrando que, né, eu volto, eu e outros amigos aqui do Centro Espírita Ceareiros de Jesus, fazendo novas exposições para vocês e esperando que isso possa ser de utilidade para vocês também, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!